Fala galera, trazendo mais uma videoaula para vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Física Einstein e suas tecnologias. Aqui quem fala é Jackson Gomes. O conteúdo equação de Clapeyron. Então iremos fazer alguns exercícios, colocando em prática exercícios da página 96. O livro é Física Aula por Aula, da editora FTD, autores Benigno Barreto e Cláudio Xavier. Então a gente irá fazer alguns exercícios desse livro aqui. Então a questão 9. Um recipiente com a dilatação desprezível possui capacidade de 40 litros e contém uma massa de gás oxigênio a 127 graus Celsius e 8,2 atm de pressão. Calcule a massa de gás contida no recipiente. Aí tem aqui um dado. A massa molar do oxigênio é de 32 gramas por mol. Então vamos resolver, né? E aqui está dando outro dado, né? Para exercícios a seguir, considerem a constante universal dos gases igual a quanto? A 0,082 atm vezes litros dividido por mol e Kelvin. Então, no primeiro momento, tirar os dados da questão. Então vamos lá. Desta questão. Lá está me dizendo que o volume vai ser igual a 40 litros, beleza. A pressão vai ser igual a 8,2 atm, que significa atmosférico. A temperatura está em Celsius, vou botar TC igual a 127 graus Celsius. A massa molar do oxigênio vai ser igual a 32 gramas por mol. Subir mais um pouquinho aqui para vocês poderem enxergar. E a constante universal dos gases vai ser igual a quanto? A 0,082 atmosférico atm, né? Dividido por mol Kelvin. Então eu vou utilizar a equação de Clapeyron, que é quem? Pressão vezes volume é igual a quem? Ao número, a quantidade de mols vezes a constante universal dos gases, vezes quem? A temperatura. Então, de primeiro momento, eu tenho que transformar essa temperatura de Celsius para Kelvin. Então, a temperatura Kelvin vai ser igual a quem? A temperatura Celsius mais quem? 273. Então, vamos lá. A temperatura Kelvin vai ser igual a 127 mais 273. Isso será igual a quanto? A temperatura Kelvin será igual a 7 mais 3, 10, sobe 1. 8 com 1, 10, sobe 1. Então, dá 400 Kelvin. Então seria a temperatura Kelvin. Então aqui é 400 Kelvin. Então para me resolver essa questão, o primeiro passo é transformar a temperatura de Celsius para Kelvin. Então continuando com o exercício. Percebam que a pressão está em atm e o volume está em litros. E quando tem essas duas dimensões, atm e litro, vou utilizar essa constante da universal dos gases ideais, que é 0,082. Então vamos lá, vou só substituir. Pressão equivale a quanto? A 8,2 multiplicado por 40 é igual. A quantidade de mols vai ser quem? A massa dividido pela massa molar. Então a questão está pedindo, né, que é calcule a massa do gás contido no recipiente. Então, eu vou procurar quem? A massa, que é justamente a massa do oxigênio. Então, no lugar de quantidade de mols, eu vou colocar quem? A massa dividido pela massa molar. A massa molar é quanto? 32 vezes a constante 0,082 vezes quanto? 400. Então, eu posso fazer isso da seguinte forma, vou subir mais um pouquinho aqui para melhorar o meu cálculo, vou colocar quanto? 8,2 multiplicado por 40 é igual a quem? A massa dividido por 32 vezes 0,082, 4 vezes 100. Professor, por que o senhor está fazendo isso? É justamente, eu vou multiplicar 0,082 vezes 100. Então, vou repetir aqui o cálculo, 8,2 multiplicado por 40
massa dividido por 32 vezes 8,2 vezes quanto? Vezes 4. Eu multipliquei 0,082 vezes 100, vai dar quanto? 8,2. Para fazer o que, professor? Simplificar. Em um membro eu tenho 8,2 e aqui eu tenho 8,2 no segundo membro. Então é dividido esses números. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Vou também fazer o que? Pegar esse 40, dividir por 4. Aqui vai dar 10 e aqui vai dar 1. Então em um membro vai sobrar quem? A massa dividido por 32 igual a quanto? A 10. Então a massa vai ser igual a 32 vezes 10. Se aqui está dividindo, vai passar para lá, multiplicando. Então, a massa vai ser de quanto? 320 gramas. Beleza, questão fácil, rápido de se resolver. Deixa eu diminuir aqui, para vocês separarem toda a questão. Então, eu vou utilizar a equação de Clapeyron. Questão 10. Determine a pressão no interior de um recipiente cujo volume é 16,4 litros e contém 128 gramas de oxigênio a uma temperatura de 27 graus Celsius. Considere a massa molecular do oxigênio, que a massa molar é igual a quanto? 32 gramas por mol. Então, lá está pedindo para determinar quem? A pressão. Então, vamos tirar os dados da questão. Lá, a pressão é o que está pedindo. O volume vai ser igual a quanto? 16,4 litros. A massa vai ser igual a 128 gramas. A temperatura Celsius vai ser igual a quanto? A 27 graus Celsius. Vou ter que fazer a transformação para Kelvin. E a massa molar do oxigênio vai ser igual a 32 gramas por mol. A constante universal dos gases ideais vai ser igual a quanto? A 0,082 atm vezes litro dividido por mol Kelvin. Então, por isso que eu vou ter que transformar a temperatura para quem? Para Kelvin. Então, eu vou utilizar a equação de Clapeyron, pressão, volume, quantidade de mols, constante universal dos gases, vezes a temperatura. Então, novamente, a temperatura Kelvin, como que eu vou transformar para a temperatura Kelvin? Vai ser quem? Temperatura Celsius mais 273. Então, a temperatura Kelvin vai ser igual a 27 mais 273. A temperatura Kelvin vai ser igual 7 mais 3, 10, sobe 1. 8, 10, sobe 1, vai dar o quê? 300 Kelvin. Já fiz a transformação, agora eu vou fazer a substituição. Então, a pressão vai dar em quê? ATM. Então, vamos lá. Pressão é o que eu quero descobrir, 16,4, que é o volume. O número de mols, botando aqui novamente, deixa eu subir aqui. O número de mols vai ser quem? A massa dividido pela massa molar. Então, vai ser a massa, 128 gramas, dividido pela massa molar, que vai ser quanto? 32. Vezes a constante 0,082 vezes quanto? 300. Então, a pressão vezes 16,4 é igual. 128 dividido por 32 vai dar igual a quanto? A 4 vezes 8,2 vezes 3. É transformando esse 300 em 3 vezes 100. Então, estou multiplicando 100 vezes 0, vai dar 0,082 vezes 100 dá quanto? 8,2. Então, vamos lá. Vou multiplicar 4 vezes 8,2. Então, se a pressão aqui, 4 vezes 8,2 vai dar quanto? 32,8 vezes 3 dividido por 16,4. 32 dividido por 16,4 vai ser igual a quanto? A 2. Então, a pressão vai ser igual a 2 vezes 3. Pressão vai ser igual de 6 atm. Então, é uma questão muito simples. Deixa eu diminuir aqui. Sempre quando a temperatura vir dando em Celsius, fazer a transformação para Kelvin. E quantidade de mols, sempre eu vou botar massa dividido pela massa molar. Questão 11.
Calcule o volume que deve ocupar 10 mols de um gás perfeito a 127 graus Celsius para exercer nas paredes de um recipiente uma pressão de 8 atm. Então está pedindo para calcular, calcule o volume. Então vamos tirar os dados da questão. Então aqui está pedindo para calcular o volume. O número de mols vai ser igual a 10 mols. A temperatura que está em Celsius é 127 graus Celsius. E a pressão vai ser de 8 atm. Então, se aqui a pressão está em atm, o volume vai dar em litros. Então, eu vou colocar a constante universal dos gases, 0,082, que é mol atm vezes litro, dividido por mol vezes Kelvin. Então, também vou utilizar a equação de Clapeyron. Pressão vezes volume, quantidade de mols, constante universal dos gases vezes a temperatura. Então, nós já sabemos que quando eu tenho a temperatura de 127 graus Celsius, vai ser igual a quanto? A 400 Kelvin. Questão 9. Então, vamos lá. Está lá na questão 9, né, esse cálculo. Então, eu vou substituir pressão 8, volume eu quero descobrir, número de mols é 10 vezes 0,082 vezes quanto? 400. O volume será igual, vou fazer o mesmo raciocínio, vou colocar 10 vezes 0,82 vezes 4, dividido por 8. Se aqui está multiplicando, vem para cá, dividindo. Então, aqui vai ficar quanto? O volume é igual a 10 vezes 4, 40 vezes 8,2 dividido por 8. Eu estou utilizando a mesma estratégia, transformando esse 400, 4 vezes 100. Aí eu estou pegando o 100 e multiplicando por 0,082, que vai dar quanto? 8,2. Então, 40 dividido por 8 vai ser igual a 5. O volume será igual a 5 vezes 8,2. Então, o volume vai ser igual a quanto? A 41 litros. Então, diminuir aqui a questão 11, para vocês observarem o cálculo. Então, a lista dos exercícios foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal para continuarmos produzindo vídeos. Compartilhem esse vídeo com os amigos. Me sigam nas redes sociais no Facebook, no Twitter e no Instagram. Vou deixar meu agradecimento, muito obrigado e bons estudos.